Qual a relação entre o inventário e a regularização de imóveis? O inventário nada mais é do que uma espécie de regularização de imóvel. Vamos pegar um exemplo aqui. Joãozinho é proprietário de alguns imóveis e Joãozinho faleceu. Então, se você pegar na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis, vai constar Joãozinho, fulano de tal, como sendo proprietário daquele imóvel. E se o imóvel está em nome de uma pessoa falecida, esse imóvel está irregular, certo? Muitos acreditam que a função principal do inventário é fazer a transferência do patrimônio do patrimônio do falecido para os herdeiros. E é um pensamento completamente errado, é um pensamento completamente equivocado. Por quê? A função principal do inventário é resolver as questões pendentes deixadas pelo falecido, como por exemplo dívidas. Quer ver como fica fácil de entender? Se o João deixou 500 mil em bens, 500 mil em patrimônio e deixou 300 mil em dívidas, antes de fazer a partilha dos bens para os herdeiros, as dívidas deverão ser pagas. Então vamos lá, 300 mil em dívidas, 500 mil em patrimônio. Primeiro, vai fazer o pagamento dessa dívida de 300 mil, utilizando o patrimônio deixado pelo falecido. Nesse caso aí, fez o pagamento da dívida de 300 mil, o patrimônio é de 500 mil, então 500 menos 300, sobra aí 200 mil. Esses 200 mil é que serão partilhados entre os herdeiros. Então, com isso, já cai aquele pensamento de que inventário serve para transferir a propriedade para os herdeiros. Não, para resolver todas as questões pendentes deixadas pelo falecido. Depois de resolvidas as questões pendentes, o que sobrar de patrimônio é que serão transmitidos para os herdeiros. Então, se o imóvel está irregular, ou seja, está em nome do falecido, né? Vamos supor que já fez o pagamento da dívida e sobrou aquele imóvel ali. O que tem que ser feito? Tem que ser feito o inventário daquele imóvel para transferi-lo para os seus herdeiros. Vamos pegar um outro exemplo. Os herdeiros desejam realizar a venda desse imóvel sem fazer um inventário. Sem fazer um inventário. Então, como eu já falei em outras postagens, imóveis com valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente na data da negociação, obrigatoriamente deverá ser feita uma escritura pública de compra e venda para vender esse imóvel, certo? Obrigatoriamente. Então, se o proprietário do imóvel é uma pessoa falecida, como que esse proprietário, né, essa pessoa falecida, vai assinar a escritura pública vendendo o imóvel para o comprador? Não tem como. Aí vai falar, muitas pessoas vão falar, ai Jorge, mas eu já vendi o imóvel, tá tudo certo, já vendi imóvel sem fazer inventário, tá tudo certo. De duas uma. Ou você vendeu esse imóvel por um contrato particular de compra e venda, e como eu já falei agora há pouco, se o imóvel for acima de 30 vezes o salário mínimo, obrigatoriamente deverá ser escritura pública. Se você vendeu um imóvel com valor superior a 30 vezes o salário mínimo por contrato particular de compra e venda, você não vendeu a propriedade, você vendeu a posse. O comprador não vai conseguir fazer a transferência da propriedade para o nome dele com esse documento lá no cartório de registro de imóveis, certo? Ou então você entrou com um pedido judicial, que a gente chama de alvará judicial, e o juiz autorizou a venda desse imóvel, suprindo assim a assinatura do falecido. Então, só tem essas duas opções que você fez. Ou vendeu por contrato particular e se o imóvel for acima de 30 vezes o salário mínimo, essa venda não é válida para transferir, esse documento não é válido para transferir o patrimônio para o nome do comprador, ou então você fez a venda mediante alvará judicial. Aí beleza, o comprador vai conseguir sim transferir para o nome dele, certo? Então, daí a importância. Tem que fazer o inventário, gente. Tem que fazer o inventário. Não cai naquele pensamento de que, ah, não, eu não vou fazer o inventário, vou ficar aqui até poder entrar com a uso capião. Gente, já tem entendimento já dos tribunais superiores que não caberá uso capião
caso tenha que ser feito o inventário. Então, se tem que fazer o inventário, não vai caber o uso capião. Vamos pegar, por exemplo, aí, vamos levar para a área da saúde aí. A pessoa, ela tem um câncer, tá com câncer aí, e tem dois tratamentos. Tem a radioterapia ou a hormonoterapia, né, que toma aí hormônio, e tem também a quimioterapia. Se tem essas outras duas possibilidades, menos gravosa de tratamento, que vai ter o mesmo efeito, que vai curar a pessoa, você acha que o médico vai escolher pela quimioterapia, que é mais agressiva, ou vai escolher pela hormonoterapia ou pela radioterapia, que é menos agressiva? Obviamente que ele vai escolher pelo tratamento menos agressivo, se o tratamento menos agressivo também conseguir atingir aquela finalidade, que é curar a pessoa da doença. Na regularização de imóveis é a mesma coisa. Se tem a uso capião, vamos pegar ela como sendo uma quimioterapia. Se temos outras soluções menos gravosas do que a quimioterapia, que é a uso capião, deverá ser utilizado esses meios menos gravosos. O inventário é um meio menos gravoso do que a uso capião. Então, se o herdeiro pode ficar lá 30 anos naquele imóvel lá, os herdeiros podem ficar 30 anos, 40, 50 anos. Se entrar com ação de uso capião, o juiz vai negar esse pedido e vai determinar que seja aberto o inventário para transferir, certo? Tem possibilidade de uso capião por herdeiro? Tem. Mas não é nesse caso aqui. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o uso capião por herdeiro, mas não é nessa situação aqui. Os herdeiros ficaram lá no imóvel para futuramente fazer uso capião, não gastar pagar o inventário, não gastar pagar o imposto, né, que incide sobre o inventário, que é o ITCD, certo? Não caia nessa. Eu falei de ITCD, então você que é herdeiro, que não fez o inventário aí da pessoa falecida, vocês vão sofrer prejuízo que vai doer no bolso, prejuízo financeiro. Por quê? Em regra, na regra geral, né, o inventário deve ser aberto em até 2 meses do falecimento da pessoa. Não confunda, 2 meses, 60 dias na área jurídica não é a mesma coisa. Então, em até 2 meses do falecimento da pessoa, os herdeiros deverão abrir o inventário. Passou esses 2 meses, vai incidir uma multa sobre o ITCD, que é o imposto que se paga para fazer o inventário, certo? Vai incidir uma multa. Então, quanto mais vocês deixarem o tempo passar, vocês vão aqui, ó, sofrer no bolso, tá? Além disso, como eu já falei no começo do vídeo, vocês não vão poder vender o bem se não for por meio de um contrato de gaveta, ou seja, vai vender posse, ou então se não for por um alvará judicial e muitos outros prejuízos que vocês vão ter. Ainda, por exemplo, se tiver um veículo, vocês não vão conseguir transferir também para o nome do comprador, porque quem vai assinar a documentação? Nesse caso, o veículo vai ficar agarrado, vocês não vão conseguir passar para frente, né? Porque não vai conseguir transferir para o nome do comprador. E a tendência de veículo é só desvalorizar, ou seja, vocês vão perder dinheiro. Então, não deixe para depois. Realize o inventário dentro do prazo certo, para não sofrer a multa do ITCD, para não ter deterioração dos bens, certo? Então, resumindo, qual que é a relação entre inventário e regularização de imóvel? O inventário é uma espécie de regularização de imóvel, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo que eu respondo assim que for possível. Se você está com um problema de regularização de imóvel, de inventário, procure logo, mais rápido possível, um advogado especialista na área de regularização de imóvel ou de inventário, a depender do seu problema, para que isso seja resolvido e você não tenha problemas futuros. Você que é advogado e tem uma causa de regularização de imóvel e inventário no seu escritório que você não está conseguindo resolver, entre em contato comigo, a gente pega essa causa, a gente resolve e traz alegria para o seu cliente, ok? Um grande abraço, fique com Deus.